E hoje veio uma pergunta aqui para mim nas redes sociais, que é a seguinte: sinto que fico presa a conteúdos do meu passado e isso afeta minha vida presente. Trato com psicologia ou com psicanálise? Roda a vinheta que já já vamos falar sobre isso. Aqui quem fala é o Emerson Peixoto, sou psicólogo e diretor aqui do IPAT, do Instituto de Psicologia e Acompanhamento Terapêutico. Poxa, Emerson, tô em dúvida se eu busco um psicólogo ou um psicanalista para tratar sobre essas questões. Eu não sei, falam que a psicanálise trata melhor, fala que o psicólogo trata melhor, eu estou em dúvida. Eu quero ser mais assertivo. Vamos entender um pouco sobre isso daí. Então, primeiro, tem nesse vídeo aqui a diferença entre psicólogo e psicanalista. Como que você vai diferenciar cada um. E aqui a gente vai falar o seguinte: a psicologia, ela vai tratar questões mais do aqui e agora. Dentro da psicologia existem várias abordagens, né? TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a behaviorista, que trabalha também o comportamento, tem as terapias existenciais, tem as terapias humanistas, tem as terapias junguianas, tem a psicanálise, tudo isso está dentro da psicologia. A psicologia a gente conhece várias técnicas e várias abordagens. E o psicólogo ele é apto a usar o que melhor lhe cabe para desenvolver o trabalho ali com o paciente, né? Então, na psicologia, você vai desenvolver ali um trabalho mais orgânico com a pessoa, no aqui e agora. O que a pessoa precisa desenvolver, trabalhar, desenvolver no momento? O que eu estou passando? Onde eu quero chegar? Para onde que eu... E aí, a psicologia ela vai desenvolver isso. Muitas teorias da psicologia não olham para o passado. O passado não importa. O que importa é o hoje, é o que você está sofrendo hoje e onde você quer chegar. Quando essa pergunta vem, qual que eu trato? A psicologia ela funciona? Funciona. Vai te ajudar? Vai te ajudar, porque te aflige o hoje. Mas, se existe conteúdos do passado, acredito que a psicanálise também vai te ajudar muito. A psicanálise ela trabalha com a premissa da reminiscência. Reminiscência é a gente trabalhar com conteúdos do pensamento do passado, coisas que vêm na minha mente do passado, coisas que me afetam no passado. Então, tem pessoas que sofrem algumas questões no passado e que levam até hoje. Vamos pensar que se você sofreu um abuso, alguma coisa, alguém te abusou, alguém te bateu, uma briga do passado, um grito que você sofreu no passado, algum fato traumático no passado, aquilo modificou o seu comportamento, modificou sua atitude e até hoje isso permanece. Esse, entre aspas, trauma, até hoje você fica com receio de fazer algumas coisas. Ou você ia falar alguma coisa e sempre ouvia a tua mãe ou teu pai falar: para com isso, o adulto que tem que falar primeiro. E aí você cresce com essa voz interior dentro de você e a mesma se reproduz nos seus filhos. Não pode falar, não pode pedir nada, tem que ser educado. E a gente fica com essas angústias ou esses traumas que traz e perturba a nossa mente. E aquilo fica te atormentando, aquele luto não passa. São questões que ficam de coisas passadas, do passado que influencia no hoje. Então a psicanálise ela trabalha essas coisas do passado. Inclusive Freud diz uma fala que a gente precisa recordar, repetir e elaborar. Como que é isso? Recordar, repetir e elaborar. Se nós não tivermos passado bem por uma das fases da vida, infância, adolescência, vida adulta, nós vamos repetir aquele mesmo erro. Primeiro a gente precisa estar com a vontade, querendo recordar daquele passado, daquele erro, e a terapia ela faz isso. Na psicanálise a gente faz a regressão, tem a regressão hipnótica, né, que é o hipnólogo que faz, e a regressão psicanalítica, que a gente vai voltando no passado até que a gente consiga extrair tudo que a pessoa tem pela livre associação, onde a pessoa vai falando e vai associando as palavras, as falas, até que ela consiga identificar um ponto em comum do passado com o seu eu agora.
Então a gente precisa recordar, ou seja, recordar o trauma, recordar aquele momento que a gente passou, feliz ou não feliz, repetir, ou seja, a gente precisa vivenciar ele como se a gente estivesse ali, porque de certa forma, se o passado está presente no hoje, a gente está vivenciando aquilo, então a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está vivendo, vamos repetir, ou seja, vamos vivenciá-lo, e aí a gente vai elaborar, a gente vai dar um destino para aquilo. A partir do momento que a gente lembra, repete e dá um destino, aquele problema pela psicanálise para de existir, porque você deu um destino, você conversou com ele, você mandou ele embora. Tem um escritor de Maringá, Paraná, Laurentino Gomes, aquele que escreveu esses livros aqui, ó, 1892, 1822, Escravidão, tudo mais. E ele, num desses livros, se eu não me engano, é Escravidão, ele fala o seguinte: um povo sem passado, que não lembra o seu passado, está fadado ao fracasso. Ou seja, se você não lembrar o seu passado, se você não voltar atrás, a ideia é que você fracasse, a ideia é que você viva novamente os mesmos erros. E existem muitas pessoas que já são mais velhos e que têm uma mentalidade de adolescente, que tem uma mentalidade passada. E aí a gente vai trabalhar um pouco como o mito do tempo Cronos e tempo Kairos. Pesquise isso daí. Vou deixar algum vídeo aqui sobre tempo Cronos e Kairos. Tempo Cronos é um mito grego. Cronos, cronológico, é o tempo cronológico. Tua vida passa, os dias vão passando, a gente envelhece. E o tempo Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da psicologia, é o tempo mental, segundo o que a gente estuda. Então, o tempo Cronos vai passando, nós vamos envelhecendo, mas a nossa mente não envelhece. A ideia é que nós estejamos no tempo cronológico junto com o tempo Kairos, com a mesma ideia. Mas a gente vê aí um pessoal de 60, 70 anos se vestindo como adolescente de 15 anos. Tá tudo bem, não tem problema. A questão é que fica um pouco dissoante daquela ideia. É uma pessoa que tem uma idade, mas ela não saiu da adolescência. Por um lado, a pessoa continua jovem, continua bem, é aceitável, não tem problema isso. A questão é quando isso influencia na vida da pessoa. Quando a pessoa influencia na vida da pessoa e nas demais pessoas. Então tá tudo bem, não tem problema, mas aí é uma percepção que a gente vai ter quando o passado influencia no presente. Então, entre psicologia e psicanálise, vá na que melhor te ajuda. Porque na psicologia existem técnicas que vão trabalhar o aqui e agora de forma mais prática. Na psicanálise vamos trabalhar a reminiscência, vamos trabalhar como foi a sua vida na infância e fazer um resgate até hoje para encontrar uma forma de viver novamente, de ressignificar, de dar sentido a essa vida que você vive hoje. Eu espero ter ajudado você nessa pergunta que você fez. Se fez sentido para você, manda para outras pessoas e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!